Oi, Dede, estou aqui com a minha amiga Dede, colega, professora, atriz, e a gente se encontrou hoje, na sexta-feira, para conversar um pouco sobre as maquiagens de matriz africana, que acho que a Dede pode nos ajudar bastante a descobrir possibilidades de trazer para o teatro. Tu acha, Dede, que de alguma maneira a gente ia estar assim descaracterizando a tradição dessa maquiagem se a gente se inspirasse nela para determinadas coisas no teatro? Não, o que eu acho? Em primeiro lugar, né? Oi, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Quero dizer que a Luca é minha amiga querida também e que vocês têm uma das melhores professoras de teatro dessa cidade, tá? Agora sim, agora vamos continuar. O que eu acho, Luca? Eu acho que tem que ter um cuidado para utilizar essas maquiagens. Assim como tem que ter um cuidado para utilizar tudo que diz respeito a culturas que não são exatamente as que nós estamos acostumados, as culturas nas quais nós vivenciamos, né? Para tudo tem que ter um cuidado. Eu acho que o que a gente pode com as maquiagens de matriz africana é pensar assim, de que elementos elas são feitas, sabe? De que materiais são usados para fazer essas maquiagens e como é que a gente também pode utilizar esses materiais, né? Acho que a gente tem que entender um pouco a respeito delas também para utilizar, né? Não assim, ai que bonito, vou colocar isso aqui, né? Porque não é só que bonito, vou colocar isso aqui. Elas têm um sentido, um significado, uma história. E não é assim que agora quando vocês virem os desenhos, não é assim que cada bolinha, cada traço tem um sentido ou um significado. Mas as tribos, os povos que se utilizam dessas maquiagens conferem, dão a elas um significado que muitas vezes tem a ver com religiosidade, por exemplo, ou que tem a ver com a identificação de famílias, de tribos, e que eu acho que não seria correto de nossa parte se utilizar dessas maquiagens sem ter uma noção disso. Se a gente conhece um pouco mais dessas coisas, acho que a gente já vai ter um cuidado para usar, entende? Uhum. E tu pode, assim, nos dar um exemplo, compartilhar com a gente o que tu tem pesquisado sobre isso, para a gente poder conhecer um pouco e não cometer Sim. erros e, enfim, Uhum. e poder também, Sim. quando olhar, reconhecer, né, e Uhum. valorizar essa a cultura. Não, a gente fala cultura, parece tão vago, mas sim, mas a cultura que tem uma Sim. tradição, tem um significado para determinados povos que não são para a gente, mas Uhum. tem, né? Sim, sim. Posso sim. Agora eu lembrei de uma coisa que eu acho super importante, tá? Esse tipo de maquiagem não é para ser utilizado no carnaval, por exemplo, porque Sim. não se trata de fantasia, entende? Uhum. A gente se trata de uma forma de um povo se expressar. E se tu coloca no carnaval, é como se tu diminuísse isso para ser uma fantasia. É uma forma tão bonita e tão forte de expressão de um povo e tu transforma em fantasia de carnaval. Não é Sim, bem assim. sim, Não é bem isso, né? como as maquiagens dos povos originários aqui da América, que mais comumente Sim, dos chamado de indígenas. indígenas, né? Os indígenas, exatamente, Não se são quem fantasia de elas. índio, né? Porque não é uma fantasia, é uma Exatamente, existência. exatamente,
Exatamente, é bem por aí. E assim, quando se trata das questões ligadas às pessoas negras e também ligadas aos povos originários, né? Essa coisa de tu sair no carnaval utilizando um cocar, poxa, isso também não é legal, entende? Porque também tem esse significado de uma expressão cultural, de um valor que aquele povo confere a esse cocar, que não é o de fantasia. Ou utilizar, por exemplo, aquelas perucas Black Powers para sair no carnaval, como se tu pudesse te fantasiar de negro ou de negra, né? Bom, se tu tem um Black Power, ok, sai com ele bem armado, bem lindo. Agora, te fantasiar com isso é que não é o bicho. Sim, porque tu tira a Tá, humanidade das pessoas que constituem essa cultura, né? Tu traz. exatamente. É como se é um deboche, né? Sim, Falando assim, em linhas bem curtas, é isso, é como se estivesse debochando da cultura dessas pessoas. Então não se faz, não faça. tá, tá bom. Ai, acho uma Tá, excelente dica para a gente começar. Tu vai me tá. dizendo quando eu vou Então, passando aqui as. tá bom. Não precisa passar ainda, porque eu quero começar justamente falando dessa coisa de por que eu coloco ali maquiagens de matriz africana. Quando a gente pensa assim na coisa da matriz, né? A gente pensa, quando a gente fala de uma rede de lojas, por exemplo, a primeira loja que existiu foi essa aqui, tá? Essa aqui na Rua da Praia. Depois surgiram as filiais, várias outras lojas em outros lugares, mas a da Rua da Praia é a central. Então, quando a gente fala da matriz africana, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer. Uma comparação, assim, meio boba, mas é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer, tá? Matriz também tem a ver com mãe, né? Então, a gente está falando de maquiagens que tem a sua origem na mãe África, né? Que começaram lá no continente africano e que depois, enfim, se espalharam e hoje em dia se utiliza um pouco mais delas em determinadas ocasiões e mesmo em espetáculos de teatro, eu me utilizo delas em espetáculos de teatro, por conta de que se fala mais na cultura africana e afro-brasileira, então a gente traz essas maquiagens relacionadas a essa cultura, entende? Mas a nossa é a filial. A nossa é a filial, a matriz está lá. Tá bom, Pode passar, Luca. tá. Eita! Aí, foi. Aí, tá. Então eu vou começar falando, depois desses textinhos aqui vai ter imagens, tá? Então, eu vou começar falando da tribo Efik, que é uma tribo que fica ali nos arredores do sudeste de um país africano que se chama Nigéria, tá? Tá. E para essa tribo, as pinturas elas podem servir para identificar determinadas famílias. Uma determinada família usa um traço ao longo do rosto, e daí se sabe, esse é o clã do fulano, que o primeiro antepassado é Beltrano, e então eles têm um traço no meio do rosto, Então, tá? Dede, olha só, queria te perguntar uma coisa, se a minha associação está correta. Quando a gente fala assim, identificar determinadas famílias, a gente aqui no Ocidente tem a ideia de família como pai, mãe, filhos, ou mãe, mãe, filhos, ou pai, pai, Sim, filhos, ou avó, né? Isso, assim, um núcleo uhum, pequeno de família. Mas pelo que eu pude sim. aprender com o próprio Sotigui, falando da sua família, o que se entende por família, não sei se em toda a África, mas, Uhum. né? Mas em boa parte. Mas em boa parte é um Pode não ser grupo em bem toda, mas em boa maior, né? parte. Exatamente. Existe uma noção de família estendida, né?
Tem expressões em algumas línguas que falam um pouco disso. Uma delas é o jamá, que é uma expressão, agora não vou lembrar se é de Ruanda, mas o jamá quer dizer justamente isso, família estendida, irmandade, né? Que são as pessoas em uma comunidade. As pessoas de uma comunidade, não importa se tem um laço sanguíneo ou não. Uhum. Importa que compartilham de um espaço, compartilham da comida que é produzida, plantada por aquele povo, naquele lugar, Uhum. entende? Mas, enfim, essa noção de família estendida e de compartilhamento, enfim, nesse país africano do qual eu não me recordo o nome, mas eu vou dizer para a Luca depois e ela vai dizer para vocês. Quando da independência desse país, que se eu não me engano era colonizado pela Inglaterra, eles adotaram o jamá, essa noção de irmandade, como forma de governo, né? Então, assim, o que o país produzia, como se o país inteiro fosse uma grande comunidade, entende? Uhum. As coisas que o país produzia eram compartilhadas por todo o povo, de forma a não haver pessoas passando fome, as riquezas serem compartilhadas, as pessoas terem moradia, enfim. Bem legal isso, hein? Isso é lindo. Cada vez que eu penso nisso, existe também a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, né? E essa é uma palavra banto, e os bantos estão espalhados por boa parte do continente africano, mas ali na África do Sul é um lugar onde tem bastante esse povo banto, né? Significa isso, nós por nós. E tem essa coisa assim de eu sou porque nós somos. Então, se tu é feliz, eu sou também, porque eu sou porque tu é, entende? Uhum. Agora, se tu é infeliz, eu também sou, porque eu sou porque tu é. Então, eu não trabalho só pela minha felicidade, eu trabalho pela nossa felicidade, entende? Eu Uhum. trabalho para que nós sejamos felizes. Muito bem. Simboliza ali também o amor e a pureza. O que que é isso aí? Exato. Pureza de sentimentos e amor e compartilhamento entre essas famílias, né? Como como parte desse sentimento comunitário do qual eu estava falando antes. Tá. Também tem essa coisa da celebração do nascimento de novos membros, que aí existem pinturas específicas que as pessoas fazem, assim, que daí elas caminham pela comunidade e as pessoas sabem, nasceu um bebê, sabe? Uhum. A família aumentou por conta de que a pessoa está usando determinado tipo de maquiagem. E tem essas bailarinas abanges, que são dessa tribo Efik, e que elas fazem um tipo de pintura muito muito diferente assim nos rostos, que trazem essa coisa de amor, feminilidade, beleza, né? É uma coisa muito de mulher, enfim, são bailarinas, né? Elas trazem isso como mulheres, como parte do ser mulher. Pode passar, Luca, por favor. Então, essa tribo Xhosa é a tribo da qual o Nelson Mandela fazia parte, né? Ele tinha, inclusive, um nome tribal, que era Madiba. Se vocês não sabem quem é Nelson Mandela, gurizada, vocês têm que descobrir quem ele é. Se É não um cara, souberem, a gente vai procurar. é um cara muito importante, não é só para a história do continente africano, não é só para a história da África do Sul, ele é um cara importantíssimo para a história do globo terrestre, do mundo inteiro, assim, uma pessoa fora de série, assim. Então,
Essa tribo Xhosa, ela usa ela tem um ritual chamado Abacuetá, que também é como se chamam os meninos que fazem parte desse ritual, né? O ritual é Abacuetá e o menino que está participando é o Abacuetá também. Esses meninos, eles fazem um ritual de masculinidade, iniciação à idade adulta. Ele deixa de ser menino e vira homem, tá? Eles pintam o rosto e o corpo também, todo de branco nesse processo. E eles passam por uma circuncisão. A gente fala de circuncisão. A gente fala circuncisão. Circuncisão é uma prática religiosa, inclusive, né? Do judaísmo, Os acho que judeus também os seguem. muçulmanos também, não é? Ou estou errada? É, Né? acho que E sim. que, na verdade, começou a ser praticada por uma questão de higiene, inclusive, né? Que Sim. é um cortezinho na pele, na ponta da pele do pênis. E aí Isso. fica mais fácil de limpar, de higienizar, inclusive. E aí evita muita doença. Isso, e eles fazem, assim, essa tribo faz isso, assim como os judeus, enfim, tem esse sentido religioso na circuncisão. Mas no Ocidente ela é praticada também por conta não apenas da coisa da higiene, mas porque tem homens que precisam, né, que às vezes essa pelezinha cobre demais a ponta do pênis, e daí eles fazem essa circuncisão de forma cirúrgica, né? Sim, sim. Para que, enfim, para que ele consiga mostrar ali a cabeça do pênis. Tá? E o Nelson Mandela, em sendo dessa tribo, ele também passou por esse ritual de iniciação. Aqui eu falo sobre Nogueira e ataques em massa. Tem um filósofo chamado Renato Nogueira que ele diz assim que seria importante que no Ocidente os homens também passassem por essa iniciação. Não por essa exatamente, não por esse ritual de iniciação, mas que houvesse também um ritual de iniciação masculina, que isso talvez estabilizasse mais esse momento que é tão difícil para os adolescentes, né? Para os meninos adolescentes. E que toda vez que ele pensa em ataques em massa dentro de escolas cometidos por adolescentes, ele sempre se reporta a esses rituais, né? Porque ele imagina que esses meninos não façam isso, porque eles não vão atacar as pessoas de lança nas suas escolas, ou de arco e flecha, e porque eles passaram por um ritual que estabilizou que estabilizou ele como homem, como ser humano, né? Então ele fala isso, eu acho bastante interessante, muito embora não saiba como aconteceria isso no Ocidente, mas acho que é uma ideia interessante. Também existe um uso funcional dessas pinturas corporais, tanto nessa cultura Xhosa como em outras, tá? Durante esses rituais, os meninos eles são levados para fora da tribo e eles vão para uma cabana, um lugar ermo e que tem muitos insetos, e essas pinturas corporais elas servem como proteção, como uma espécie de repelente para as picadas de insetos, e também servem como proteção contra o sol. E também existe nesse mesmo ritual a cabimbola. A cabimbola, essa palavra cabimbola significa terra vermelha no rosto, porque cabimbola é um tipo de argila bem vermelha, tá? Que eles usam essa tinta depois de usar. Primeiro eles cobrem o corpo de branco
e depois eles cobrem o corpo com essa lama vermelha. Tá? Digamos assim, a passagem, né? Menino tá com a maquiagem branca e homem com a argila vermelha. Ai, muito bom. Legal. Passei. Pode passar adiante. E passou aqui também. Que bom. Tá. Uhum. Nós temos aqui as tribos Karo, do Vale do Rio Omo, na Etiópia. Eles utilizam pinturas elaboradas com giz pulverizado branco. Ó, isso é aquilo que eu falei. Quais são os materiais que eles utilizam para fazer as suas maquiagens, as suas pinturas corporais? Eles utilizam giz pulverizado branco, carvão vegetal preto, amarelo, ocre e terra vermelha. E eles não têm padrões específicos e eles não usam pincéis, eles usam só as mãos e só os dedos para fazerem essas pinturas. E elas não têm tanto essa coisa da ritualidade, entende? Elas também são usadas em rituais, mas eles também se utilizam dessas pinturas no dia a dia, como forma de se embelezar, como eu uso meu batom e meu lápis de olho, entende? Sim. Mais ou menos por aí, tá? E aqui também diz assim, a etnia Karo ela é pouco influenciada pela cultura ocidental e é tida como referência no que diz respeito às pinturas corporais. Porque justamente o fato deles usarem essas pinturas cotidianamente traz uma prática, né? Uma Sim. prática em fazer, uma prática em pensar como é que elas vão ser feitas, que tipo de traço, que parte do rosto ou do corpo vai ser pintada, enfim. Tá. E aqui é a tribo Bodabe, do Níger Oriental, que são pastores nômades, e eu acho muito legal, porque eles têm esse festival Gerewol. Os homens é que se maquiam e se enfeitam para um concurso de beleza, no qual as mulheres são as juízas. É uma prática que é muito diferente do que a gente costuma fazer no Ocidente. Sim. No Ocidente, geralmente, são as mulheres que se enfeitam e os homens é que vão definir assim, um padrão de beleza. Esse é um momento, inclusive, que pode rolar casamento aí, né? Assim, determinada pintura, nossa, esse é o cara. Esse é o meu cara. Por causa dessa pintura, né? E além da coisa da maquiagem, tem também danças, né? Eles dançam para as mulheres. Então, isso é... A África tem um pouco, o continente africano tem um pouco dessa coisa, assim, não é em todas as culturas, como eu digo, é um continente africano, então são muitas culturas, né? Muitos países diferentes e muitas culturas, tá? Mas existem várias culturas nas quais as mulheres têm alguns poderes de decisão bem interessantes, sabe? Bem fortes, assim. Como, por exemplo, a gente tem a figura histórica da rainha Ginga, né? Que foi uma comandante de exércitos. Foi uma mulher comandante de exércitos. Ou então, assim, tem um determinado rei, o rei do Benin, que agora eu esqueci o nome, mas é a rainha mãe que orienta ele. Né? E também é a rainha mãe que sabe das descendências e que vai dizer, não, esse é o filho do rei que... Entende? As mulheres é que têm esse lugar, assim. Pode passar. Agora chegaram aqui, as fotos. Chegaram as imagens. Muito bem. Essas são as bailarinas. Essas são as bailarinas que eu tinha falado. As abanges e fiques. É um tipo de maquiagem, assim, muito...
diferente do que a gente costuma ver aqui. Depois vocês vão ver umas são só imagens que eu peguei na internet e compilei, mas ela é muito mais detalhada, né? Muito mais cheia de curvas e pontos, enfim. Uhum. E são lindas. E daí a gente consegue ver aqui também um pouco do vestuário, das bailarinas, de Do como elas utilizam o cabelo. cabelo, de como elas utilizam o cabelo. Esse cabelo, e eu não sei se nessa cultura é assim, mas o povo Axante, que é ali das redondezas de Gana e Costa do Marfim, por ali, o povo Axante, ele chama esse penteado de umpuanum, penteado da sacerdotisa, ou o penteado da alegria, né? Então, ele está associado, de alguma forma, à religiosidade para o povo Axante. Mas essas meninas aqui também se utilizam. Né? Enfim, são similaridades, mas eu não sei se tem uma ligação, se elas também utilizam uma... Na verdade, assim, olha, quase toda a cultura africana e afro-brasileira está ligada à religiosidade de alguma forma. De alguma forma, não precisa exatamente assim, a dança em louvor a determinada divindade, a este orixá, ou aquele orixá, não precisa ser isso, Uhum. mas de Uhum. alguma forma tem alguma ligação, Uhum. não precisa ser em louvor, mas de alguma forma ela tem alguma ligação com a religiosidade, porque a religiosidade é muito importante para esse povo, muito. E daí eu posso falar em termos de continente africano, e não só para um povo aqui e outro povo ali, sabe? Mas a Uhum. questão da religiosidade é muito importante. Até Então, porque Dede, a religiosidade... Só deixa posso? eu Tá, completar conclui. aqui. Até porque a religiosidade tem a ver com a questão da família também. Porque muitas vezes os orixás, as divindades, elas são antepassados ou antepassadas que são divinizados pelos povos, entende? Uhum. Então, essa cultura tem a ver com quem tu é, E, de onde tu e, veio, enfim. e essa ideia que tu traz de religiosidade tem a ver com a ideia de religar e de o corpo que canta e dança fazer a ponte entre o plano terrestre e esse outro plano que os ancestrais estariam e que as divindades estariam. Mais ou menos, porque muitas vezes os orixás, por exemplo, tá? Eles são presentes. Não é uma coisa assim, o orixá tá lá e eu tô aqui, entende? Não, a Yansan tá ali naquela árvore que tá balançando, ela é o vento. Sim, os deuses não são alguma coisa como a gente no Ocidente acredita, né? Que Uhum. estão no céu, que estão eles, os deuses são essas energias que constituem o Sim, mundo, o vento, uhum. a água que a gente Sim, sim, bebe. e eles, exatamente, e eles podem até estar no céu também, mas eles estão aqui também, Sim. entende? Assim, quando eu entro na água de um rio, é como se eu estivesse entrando no colo da Oxum, Uhum. como se eu estivesse me sentando no colo da Oxum, me deitando no colo da Oxum, entende? Então, é uma ligação mais, eu diria, mais presente do que a gente costuma ver, e que não depende do lugar, né, do templo, E que está no corpo, da né? coisa toda, e que está no corpo. Aliás, o Deus precisa do teu corpo. O Deus africano, a deusa africana precisa do teu corpo. O teu corpo é veículo para que ela se manifeste aqui nesse plano. Entende? Aham. Corpo ele é sagrado porque Deus habita esse corpo.
Muito Não é bem. porque Deus fez esse corpo, mas porque ele habita e porque ele vem aqui, conversa com as pessoas através do teu corpo, da tua voz. Ele toca as pessoas com as tuas mãos. Muito bem. Vamos passar para a próxima? Pode passar. Os meninos Xhosa, aqueles que Aham. eu falei, a tribo da qual o Mandela fazia parte, aqui ainda com a maquiagem branca de meninos, né? Eu não encontrei uma imagem deles pintados com a imagem vermelha, e pode ser que isso seja proposital, hein? Pode ser que eles não queiram que essa imagem pintada de vermelha seja mostrada ao mundo. Pode ser uma reserva, uma coisa assim mais privada do ritual, como muitas outras coisas. Assim, tem vários mistérios, várias coisas que não se falam, que as pessoas que não são da religiosidade não sabem e não saberão. Passei. Pode passar. A tribo Caro, aquela que eu falei para vocês que usa cotidianamente as pinturas, Aham. né? Que usa como forma de se enfeitar. Aí vocês podem ver que até agora a gente tinha visto mais a coisa de rosto, né? E Aham. olha só, eles estão pintados o tronco, os braços, o rosto, enfim, enfim, ela é para o corpo inteiro. Pode passar. Esses são a tribo Wodabi, que são os homens que se enfeitam para as mulheres. Olha a produção desses caras. Uhum. Olha, vai dizer que não é muito parecido com o tipo de produção que a mulherada faz, né? De se enfeitar, de colocar colar, de colocar brinco, pintar aqui, pintar ali, porque eles precisam ser muito atraentes nesse momento. Que lindos. Lindos, né? Lindos mesmo. Ah, e agora vai começar uma série de imagens que eu catei na internet. Tá. E que ela vai. E o que elas vão ter, assim? Elas vão ter elementos de várias das outras que eu mostrei para vocês. Uhum. Porque quando chega aqui no Brasil ou em outros lugares para onde negros e negras africanas foram levados no período da colonização, né? Uhum. Quando chega nesses lugares, tem, tem uma dispersão, né? Primeiro, os colonizadores não deixavam as pessoas que falavam as mesmas línguas ficarem juntas, né? Uhum. Para elas não se combinarem, não se rebelarem, não fugirem, enfim. Daí começa, essas coisas começam a se misturar também, porque daí chega uma tribo de lá com outra tribo daqui, e daí tem coisas que são muito parecidas, mas tu tem um deus que eu não tenho, eu tenho uma deusa que tu não tem, mas daí elas acabam se juntando porque as pessoas se juntaram, entende? Aham. E com a maquiagem acontece mais ou menos a mesma coisa. Ela vai ter informações de várias dessas culturas, né? Ela vai ter traço, ela vai ter o círculo, a bolinha, ela vai ter, enfim, vai ter diversas informações. Pode passar. E até outros, só já vou antes de passar, e até outros produtos, né? Sim, Por outras exemplo, informações, aqui né? a gente vê que tem me parece, né? Um delineador, um batom vermelho, uma maquiagem já Uma industrializada, sombra. né? E mesmo essas bolinhas ali que estão colocadas, elas têm um brilho, porque elas parecem mais aquela coisa adesiva, Parece uma né? lantejola, né? Uma Ex Exatamente. Aqui embaixo do olho ali, aqui. vocês veem também aquilo ali também isso é uma coisa adesiva, assim, Uhum. que está sendo utilizada. Que daí é aquela coisa que eu falo da filial,
Aham. entende? A gente viu a matriz com seus motivos, com suas origens, e aqui a gente está vendo algumas filiais. Tá. Aqui é outra filial. Linda. Outra filial linda, maravilhosa. Aqui vocês veem também a informação do turbante, né? Aham. Que também é um adereço bastante utilizado nas culturas de matriz africana, que também pode trazer histórias diferentes pela cor que ele é. Ah, essa mulher usa um turbante todo de uma cor só, isso significa que ela é casada. Ah, essa mulher usa um turbante colorido, isso significa que ela é solteira. Mas não, de novo, não é em todo o continente africano. Em alguns lugares do continente africano vai ser assim, em outros vai ser assado, em outros a mulher só vai usar turbante porque ela ficou viúva. Uhum. Entende? Tem, e também tem a coisa funcional. Ele protege a cabeça quando se vai carregar coisas em cima dela. Ele protege também do sol e embeleza. Olha que coisa mais linda. Fica lindo, A né? gente também gosta de se embelezar. Mais uma dessa. Olha aqui, essa aqui tem informações várias também, como a Luca disse. Tem sombra, tem os traços, tem as bolinhas, né? Aham. O turbante. Pode passar. Olha essa, que beleza. Parece uma máscara, né, Dede? Parece uma máscara, exatamente. E eu acho, existem, eu não entendo muito a respeito dessas coisas, tá? Mas existem muitas máscaras rituais de origem africana, né? A gente vê Uhum. em vários lugares, assim, olha, são máscaras africanas, são máscaras do Congo, são máscaras da Etiópia, de Angola, enfim, dos vários países, né? E às vezes eu acho que as máscaras servem de inspiração para as pinturas, e às vezes eu acho que que a máscara simboliza alguma divindade, por exemplo, e tu fazer a mesma pintura da máscara para te relacionar com essa divindade de alguma forma, Aham. entende? Entendo. Pode passar, Luca. Aqui também a gente tem esse homem lindo, maquiado. A gente vê aqui que, enfim, ele deve ser modelo, alguma coisa assim, e que Ou está deve usando ter. informações várias. E que está usando várias informações, traços, bolinhas. A gente vê a boca dele pintada, né? Aham. Com o mesmo traço branco, que também é uma possibilidade. Pintar a boca. Até agora, acho que as bocas que a gente tinha visto eram sempre com batom, né? É, Quero dizer nessas que a gente catou na internet ali. E esse aqui ele usa o traço aqui, passando né? pela boca também. Isso. Temos mais algum? Eu acho que terminou. É, Tá. terminou. Uh, Luca, e aqueles. Tu consegue apresentar aqueles outros que eu te Consigo passei? sim. Então agora, olha que linda, Dede, você. Sou eu, de turbante, olha aí, ó. Como vocês veem aqui, tem várias informações. Essa maquiagem quem fez foi uma das minhas alunas, não fui eu. Eu faço também, né? E assim, além da coisa das informações que se tem, eles usam traços, eles usam bolinhas e tal. Tem a criatividade da gente que vai entrar nesse jogo também, Uhum. né? Ai, olha só. E eu acho lindo, gente, eu acho lindo essa coisa da nossa criatividade, porque quando tu trabalha com essa maquiagem e usa a criatividade, tu tá usando a tua criatividade em cima do rosto de uma outra pessoa, né? E é o rosto da outra pessoa que estimula o que tu vai fazer.
Por exemplo, essa menina que fez essa maquiagem, ela disse assim, eu vou fazer aqui acompanhando o desenho da tua sobrancelha e descendo pelo teu nariz e o desenho do outro olho. E isso fica assim em mim, desse jeito, mas em outra pessoa ficaria de outro. Ou ela teria outra ideia para maquiar outra pessoa a partir dos traços daquela outra pessoa. Uhum. Pode passar, Luca? Ai, que linda! Raíssa. Ai, que saudade, meu Deus do céu. E o que que vocês usaram para fazer o branco, Dede? Pancake. Tá. Todas essas fotos que a gente vai passar, a gente está usando pancake. Mesmo os que são de outras cores, assim, é pancake que a gente usa. Porque o pancake, ele pega super bem, ele é antialérgico, porque é uma tinta à base d'água, e ele fixa um pouco mais do que qualquer outra coisa. Tem aqueles potinhos assim com várias corzinhas de tinta, Sei. sabe? Aham. Uhum. Sabe? Várias Sei. coisinhas daquelas ali. Dá para fazer também tranquilamente com aquilo ali, tá? Só que não vai segurar tanto tempo. Uhum. E eu acho, e aqui essas coisas aqui são feitas com, essas aqui que vocês vão ver também são feitas com pincel, tá? E eu acho que o fazer com o pincel, também traz um, um cuidado, um ritual, uma atenção especial para fazer, sabe? Principalmente se tu tá fazendo em outra pessoa. E eu acho que o fazer em outra pessoa tem tudo a ver com aquelas coisas que a gente estava falando de irmandade, de cuidado, de família estendida, Uhum. sabe? Pode passar. Tá. Ariana. Que Olha que linda. coisa mais linda. E esse Que cabelo? coisa mais linda. E esse cabelo tem uma história maravilhosa, maravilhosa, Luca. A primeira vez que a gente experimentou as maquiagens, a Ariana estava de cabelo preso e ela estava sempre de cabelo preso, bem presinho, porque ela achava, porque as pessoas falavam que o cabelo dela era feio, que o cabelo dela era ruim e tal. Então ela estava sempre de cabelo bem presinho. A primeira vez que a gente usou só para experimentar as maquiagens, só assim, vamos experimentar as maquiagens e tal. Isso aqui foi um desfile que a gente fez, tá? Aham. Desfile de personagens de lendas africanas. Então, a primeira vez que a gente usou só para experimentar, ela colocou a maquiagem, se colocou na frente do espelho e ficou olhando assim. Ai, Sora, que vontade de soltar o meu cabelo. A maquiagem fez ela ter vontade de mostrar o cabelo dela do jeito que ele era, Sim. sabe? Que Sim. coisa linda, que coisa maravilhosa. Daí eu disse, então solta, Ari, solta. E ela, não, não, não vou soltar. E aquele dia ela não soltou, mas a partir daquele dia, ela começou a experimentar. Primeiro soltar mais um pouco, depois botar o turbante, soltar um pouco, até que depois ela começou a andar com um cabelão lindo, enorme, bem crespo, pela escola. Maravilhosa, minha Ariana, querida. Porque se também reconhece a sua beleza, né? Num país como o nosso, que tem uma insistência na beleza a partir dos padrões da branquitude, assim, ah, Aham, na isso, beleza branca. né, é, Uhum. é bem complicado, assim, né? Sim, Tu pode me falar bem melhor sobre isso, né? Eu só sim. imagino, consigo É, imaginar. é muito duro, assim. E eu lembro que um dos guris falou assim da Ariana, agora a Ariana tá se achando muito. Eu disse bem assim, eu acho bem melhor ela se achar muito do que ela se achar pouco. Muito melhor, né? Eu Vamos acho bem fechar melhor muito. ela se achar muito do que se achar pouco, sabe? E, e é importante. A Ariana, por exemplo, conseguiu ter acesso a esse sentido, assim, eu sou bonita, eu posso soltar meu cabelo e tal, quando ela estava com 12 anos.
Eu fui começar a entender isso lá pelos 20 e poucos, entende? De Uhum. assim, eu posso ser bonita assim, com a minha pele negra, com o meu cabelo crespo, com os meus traços, com a minha boca, com os meus lábios carnudos, enfim, eu posso ser bonita nesse momento também. Acho que quanto mais cedo a gente aprende isso, melhor, né, Luca? Eu acho que sim, eu acho que sim. E acho que essa geração, graças, né, a muita coisa que a gente vem tentando transformar nas nossas práticas, tá se achando muito mais cedo, e isso é maravilhoso. É verdade. Tá se, Mas né? aí, como eu estava dizendo para vocês, essa aqui é Raíssa também, o nome dela. Tinha várias Raíssas, várias Nicoles. Aham. E assim, essas fotos que vocês estão vendo, elas se transformaram numa exposição. A exposição se chama Funga Aláfia, que significa seja bem-vinda, seja bem-vindo em Iorubá. Sim, eu ensinei. A gente cantou algumas aulas atrás. Lembra que eu te mandei um áudio pedindo para me ajudar a retomar a Lembrei agora. melodia? Então, Uhum. a gente cantou em algumas aulas atrás o Fungaláfia, seja bem-vindo, seja Uhum. bem-vinda. Isso. Então eu trabalhava com essa canção com eles e a gente escolheu esse nome para a exposição. E essas fotos maravilhosas que vocês estão vendo é porque o meu colega que trabalhava no Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais era o professor Carlos Pereira, professor de português, mas também fotógrafo. Então, foi um prato cheio, né? Nós vamos fazer retratos dessas crianças lindas, maravilhosas, com essas maquiagens, se utilizando dessas amarrações Uhum. de tecidos, e vamos fazer uma exposição com elas. Essa exposição ficou no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação, e também ficou no Wellington. E também ficou na Galeria Intercultural Magliani, lá na Unipampa, em Jaguarão. Uhum. E lá em Jaguarão, o que a gente fez foi um cortejo de boas-vindas aos estudantes cotistas que estavam chegando na universidade. Por isso, exposição e projeto Funga Aláfia. Muito A gente fez um legal. cortejo com a música. Aliás, Muito a legal. gente não comentou, mas todo esse trabalho, a DED começou a desenvolver ali na rede de ensino do município de São Leopoldo, né? Na rede de ensino Isso mesmo. municipal, ali da Isso cidade de mesmo. São Leopoldo, porque a gente tem o Matias, por exemplo, o Matias mora em Santa Catarina, então, Matias, São Leopoldo é uma cidade pequena, perto de Porto Alegre, onde a prof e várias das nossas colegas moram, tá? E a Uhum, Dede trabalhava isso como mesmo. prof lá. As gurias que moram em São Leopoldo, o seguinte, as escolas eram Maria Dila Schmidt e Senador Salgado Filho. Uma perto da estação Rio dos Sinos e a outra no bairro Rio Branco. E aqui tem a foto do Wellington. É o Wellington? Isso mesmo, o Wellington. O Wellington, ele escolheu essa maquiagem porque a gente tinha visto uma foto do Lázaro Ramos maquiado e ele disse, eu quero igual a desse ator aqui, que ele é massa, não sei o quê. Sim, ele Daí é pediu muito para ser massa. maquiado igual ao Lázaro. Posso passar? Pode passar. Tá demorando um pouquinho para entrar, agora entrou. Uhum. E aí, aí é a versão preto e branco daquela outra. Ô, Luca, vê se Ah, tu acha alguma foto onde eles estejam um maquiando o outro eu acho que mais em seguida adiante. vem. Aqui eu acho essa foto maravilhosa. Olha, dá para ver o cuidado e a concentração da Maria Elisa enquanto ela está maquiando essa outra menina que eu não consigo identificar aqui porque está de costas. E essa Né? Dá para. aqui
observando, né? Super com atenção, assim. Exatamente. Exatamente, observando bem atentamente o que a Maria Elisa está fazendo. Então, eles aprendiam, na primeira experimentação, eu maquiava praticamente todas ou todos os alunos da turma, e na segunda experimentação, eu já tinha umas 4 gurias que ficavam, geralmente as gurias, não me lembro, assim, de alguns meninos quererem pegar essa parte de maquiar, não sei por quê, porque podiam perfeitamente, seria lindo, Uhum. tá? Mas, assim, eu já tinha pelo menos mais umas 4 meninas que elas eram, assim, da comissão que maquiava, digamos assim, sabe? Ficava, assim, 4 ou 5 filas para se maquiar. Terminei, vem aqui que eu te maquio agora, sabe? E elas adoravam. Teve uma, teve uma menina que, por uma questão lá da religião dela, ela não, ela não podia se maquiar e eu disse que ela podia participar da oficina, mesmo que não pudesse se maquiar, e ela não podia se maquiar, mas ela maquiava as outras pessoas, que ela adorava fazer isso. Ela É, era uma dessas da minha comissão. que legal. Posso passar? Tu acha que temos. Pode passar, pode Olha, passar. vocês aqui saindo do Ó, cortejo, Dedi. saindo pro cortejo, saindo pro cortejo. Ai, que saudade de uma aula presencial, hein? Olha só, olha meu tambor, ai que saudade do meu tambor. Que coisa linda, né? Então a gente desceu aqui, então aqui a gente estava descendo essas escadas e a gente se apresentou na quadra da escola. Depois da apresentação é que foram feitos os retratos. Ah, entendi. Deixa eu passar, que tem mais algumas. E a gente está com o tempo quase esgotado. Que linda essa foto. Essa aqui Uhum. foi disposição, né? Se não foi, devia ter Sim, sido. sim, sim, sim. Todas essas foram expostas, na verdade. Olha o grupo todo aqui. Ai, meu Deus do céu, aí é o grupo todo. Ah, a menina que eu falei para vocês que não podia se maquiar. Ela tá ali, ó, de cor de rosa. Entre a Ariana, que Essa tá de aqui. azul, essa aí. É a Essa. menina que não podia se maquiar. E nem botar o figurino, nem nada. Nem botar figurino, não podia nem cantar as músicas que a gente cantava. Mas ela tava lá. Eu Mas achava isso muito legal. Que sim, apesar sim. de tudo, de Porque, todas essas proibições, ela estava lá. sim, né? Qual é a brecha nas proibições que me permite estar junto? Aham, Como cada um pode estar junto, né? Isso também é uma coisa da gente aham, pensar num grupo de teatro. Nem todo mundo quer estar em exatamente. cena, mas tem, Uhum, ou pode estar em cena, né? Mas tem muitas outras uhum, coisas que se pode estar junto, muitas maneiras de aham, estar junto. Ai, eu acho é que verdade. se tu não tem assim alguma foto que específica que tu queira mostrar, eu não sei, mas eu acho que a gente podia deixar essa para a gente ir finalizando a nossa conversa, até porque não pode passar muito, porque eu Aham, só tenho uma hora de aula com eles. tá bem, tá bem. Podemos. É uma beleza. Ah, não, vamos passar para a última então, tá? Então, esse grupo é de uma outra escola, da Escola Senador Salgado Filho, tá? E essa escola fica à beira de um arroio, e daí a gente escolheu fazer as nossas fotos nesse lugar ao ar livre. E tinha a Nicole, essa menina bem da ponta com a blusa roxa, Essa aqui, não, essa, que é a irmã da outra que tu estava apontando lá, Ana Clara. uhum. Ela falou da família dela, que tinha pessoas de religião de matriz africana, enfim, e ela disse que com aquela roupa, com aquela maquiagem e naquele lugar, ela entendia muitas coisas que as avós dela falavam sobre a religião, sobre a natureza, enfim.
É, é uma vivência que eu acho que faz ter várias conexões, a gente ter várias conexões, né? E o que me parece muito rico, até porque, por exemplo, tu tem nesse grupo também meninas brancas, né, Dede? É que Sim, cada uma sim. na dimensão, a partir das suas referências, vai conseguir se conectar com esses saberes e com a Uhum, cultura afro-brasileira, né? Que, sim, que faz toda a sim. diferença, E assim, eu para a gente acho, compreender, inclusive, as nossas relações sociais, assim, né? exatamente, e eu acho que esse conhecimento, essas conexões, essas vivências, essas experimentações, elas são, assim, uma ferramenta, um instrumento, ou mesmo uma arma, né, super eficiente para passar por cima do preconceito racial. Acho que acho que a gente trabalhar com essas coisas, a gente dá uns bons golpes no racismo. É A gente verdade. pode não matar ele, mas a gente enfraquece. E a gente se educa, né? Para, por exemplo, entender que reconhecer uma atitude racista em alguém não é porque essa pessoa é necessariamente uma pessoa ruim, né? Mas que é uma pessoa que precisa de Ser educação, educada. né? Ser educada, Uhum. começar o seu letramento racial, né? A partir de uma perspectiva Exatamente. plural, né? Porque em alguma medida, a gente vive numa sociedade, num país muito racista, né, que tem uma dívida enorme com com os povos originários, com o povo africano, né, que foi escravizado, trazido para cá e destituído da sua cultura. Disso que a gente está vendo agora e está achando lindo, né, e está entendendo E como que que por se muito tempo ficou proibido, né? Ficou sendo dito que era feio, que era marginalizado. primitivo, que era feio, que era primitivo, que era selvagem. Sim, algumas danças eram criminalizadas, né? De se Sim, pegasse sim. dançando samba, uma época. Não, se pegasse com um instrumento musical. Tinha gente que era presa porque estava carregando pandeiro, porque estava carregando cuíca, sabe? Os capoeiras não podiam fazer capoeira, capoeira era sinônimo de bandido. A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que por hoje a gente pode ir ficando por aqui. Eu te agradeço muito, como sempre, né? E eu também agradeço, porque eu fico bem feliz de falar dessas coisas, eu adoro. E queria saber se tu quer, eu acho bem legal, se tu quer, eu até vou cortar o meu vídeo para ficar só tu, enfim, finalizar falando diretamente com a turma, né? E tem muitas mulheres na turma, muitas meninas, alguns meninos também. Então, eu vou te deixar, não sei, eu vou ficar contigo aqui na sala. Fica, pode ficar, pode ficar. Tá. Eu não tinha preparado nada assim de encerramento, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer há 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, lá no Alagoas. E e assim, a minha visão do quilombo mudou completamente, porque assim, nas nossas aulas de história, o quilombo dos Palmares, ele passa meio reto, assim, sabe? Meio, tá, existiu o quilombo dos Palmares, tchau. Uhum. E daí, quando eu tive lá, tinha uma menina, uma guia, a Dandara, que adotou o nome de Dandara, né, para nos guiar pelo quilombo, e ela foi nos contando histórias, assim, que, por exemplo, a figura mais conhecida do Quilombo dos Palmares é o Zumbi, mas uma das primeiras pessoas que chegou lá e que começou essa comunidade foi a avó do Zumbi, uma mulher chamada Aqualtune de Palmares,
que chegou lá grávida. Olha, Entende? Chegou lá para levar um ser para se criar naquela terra. para se criar livre, né? Para se criar livre naquela terra. O Quilombo de Palmares existiu durante 100 anos e ele resistiu a muitas investidas do Estado colonialista, sabe? Muitas investidas do exército. Tá? Agora, tu imagina que no período de 100 anos, quantas crianças nasceram e se criaram livres nesse espaço, em pleno período da escravização no Brasil, porque elas viviam lá. Quando eu penso nisso, eu me arrepio todinha. E o Quilombo dos Palmares não era só um lugar... outra coisa bastante importante, chegou a ter 30 mil pessoas vivendo no Quilombo de Palmares. Nossa! A gente sempre pensa assim, meia dúzia de gato pingado aqui, meia dúzia de gato pingado ali. Chegou a ter 30 mil pessoas vivendo no Quilombo de Palmares. É um lugar imenso, a Serra da Barriga, e tinha vários acampamentos em vários lugares nessa Serra da Barriga. Entre essas pessoas não estavam só negros escravizados que fugiam, estavam também indígenas, estavam também brancos e brancas abolicionistas, judeus, judias, ciganos, ciganas, e qualquer pessoa que fosse perseguida pelo Estado imperialista, colonialista, escravizador, era bem recebida no Quilombo dos Palmares. Então, quando eu penso nesse lugar, eu penso que é um pouco disso que eu queria para todo mundo, que eu queria para a gente, que eu queria para a educação, para o teatro, para a vida inteira. É isso. Que lindo, Deide. Bem lindo. E então, eu te agradeço muitíssimo, te mando um grande beijo, né? E esperamos que em breve a gente possa fazer esse encontro que hoje está virtual, ele presencial. Tá bom? Beijo grande. Tá bom. Beijo, galera. Até!